Por que o Sasuke sempre fez escolhas que pareciam ir contra tudo e todos? Porque desde criança ele carregava um vazio que ninguém entendia: a perda, o trauma e o peso de ser o sobrevivente. Quando viu o Itachi massacrar o clã inteiro, a alma dele se quebrou. No budismo, existe a ideia de que a mente ferida cria ilusões que viram verdade. Sasuke acreditou que seu único caminho era destruir aquilo que o feriu, e isso colocou contra o próprio destino. Por que o Sasuke tratava o Naruto com tanta frieza, mesmo precisando dele? Porque enxergava no Naruto algo que ele odeia admitir: conexão. E conexão significava fraqueza. No estoicismo, fala-se que o medo de sofrer faz o homem cortar laços. Sasuke fugia da amizade porque ela o tornava vulnerável, e vulnerabilidade doía mais do que enfrentar inimigos reais. Por que o Sasuke se deixou manipular pelo Orochimaru? Porque a obsessão pela vingança sempre falou mais alto que o bom senso. Orochimaru ofereceu poder imediato, e Sasuke estava disposto a entregar até o próprio corpo em troca disso. Na arte da guerra, Sun Tzu alerta que decisões desesperadas geram alianças perigosas. Sasuke ignorou a sabedoria e quase virou presa de um predador. Por que o Sasuke abandonou a Konoha sem olhar para trás? Porque para ele, a vila simbolizava mentira. Ele acreditava que Konoha tirou sua família, seu irmão e seu futuro. No taoísmo, disse que quando a raiz do ressentimento é profunda, o homem rompe com tudo o que o prende. Sasuke cortou esse laço porque achava que era o único jeito de respirar de novo. Por que o Sasuke sempre enxergou o time 7 como peso? Porque ele acreditava que proximidade atrapalhava seu objetivo. No confucionismo, o equilíbrio social se quebra quando o indivíduo rejeita seu papel no grupo. Sasuke rejeitou seu papel, rejeitou seu time e se isolou numa sombra que ele mesmo criou. Por que o Sasuke tentou matar a Sakura mesmo sabendo que ela o amava? Porque naquele momento, amor não significava nada para ele. Ele estava tão envolvido pelo ódio que não via pessoas, só obstáculos. No budismo, o ódio turva a percepção. Sasuke não via a Sakura, via apenas alguém que tentava puxá-lo de volta para um lugar que ele odiava. Por que o Sasuke sempre desafiou todos os Hokages vivos ou mortos? Porque viu no sistema a raiz do sofrimento do clã Uchiha. Ele acreditava que o trono de Konoha era construído em cima de sangue e silêncio. No estoicismo, lutar contra a injustiça é virtude, mas Sasuke confundiu justiça com vingança e atravessou a linha da sabedoria para cair na arrogância. Por que o Sasuke acreditou que poderia resolver tudo sozinho? Porque ele era prisioneiro do próprio orgulho. No Bushido, o caminho do guerreiro não é solitário, mas Sasuke interpretou força como isolamento. Ele acreditava que depender dos outros o tornaria fraco, quando na verdade isso só aprofundava sua dor. Por que o Sasuke odiava tanto o próprio passado? Porque o passado era um fantasma constante. Cada memória de infância, cada risada com Itachi, cada momento de paz, tudo virou tortura quando ele descobriu a verdade. No budismo, lutar contra o passado é lutar contra o fluxo. Sasuke nadou contra a corrente, até quase se afogar. Por que o Sasuke quis destruir a própria vila depois de descobrir a verdade do Itachi? Porque a mente dele estava quebrada entre culpa e revolta. Ele amava o Itachi, mas foi ensinado a odiá-lo. Descobrir a verdade virou um terremoto interno. No budismo, a verdade sem preparo gera sofrimento ainda maior. Sasuke não estava preparado e caiu no extremo mais destrutivo. Por que o Sasuke sempre se comparou ao Naruto? Porque o Naruto conquistou tudo que ele perdeu: família, pertencimento, reconhecimento. No confucionismo, a inveja nasce quando o outro representa aquilo que você desejava ser. Sasuke não invejava o Naruto, ele invejava a paz que o Naruto encontrou. Por que o Sasuke quase matou o Kakashi? Porque naquele momento ele não via mais mestre, nem laço, nem história, só via conexão. E conexão era uma ameaça ao seu propósito. Na arte da guerra, cortar alianças é estratégia desesperada. Sasuke se tornou refém do próprio desespero. Por que o Sasuke lutou contra o Naruto como se fosse vida ou morte? Porque era. Para ele, só um deles poderia existir no fim. O mundo ninja não teria espaço para a sombra e a luz coexistirem. No taoísmo, Yin e Yang precisam coexistir, mas Sasuke não entendia que ele próprio era parte dessa dualidade. Por que o Sasuke quis se tornar Hokage mesmo sendo inimigo da vila? Porque ele acreditava que só ele poderia destruir o ciclo de mentira e manipulação. No estoicismo, fala-se que a virtude exige lucidez, mas Sasuke queria reescrever um sistema que ele nem compreendia, guiado pela dor e não pela razão. Por que o Sasuke sempre viveu como se estivesse sozinho? Porque ele foi ensinado pela vida que confiar em alguém era perder novamente.
No budismo, apego gera sofrimento, mas Sasuke fez o extremo oposto, se desligou do mundo inteiro e virou um deserto emocional. Por que o Sasuke se arrependeu tarde demais? Porque só após perder, machucar e destruir o que amava, ele viu que sua vingança nunca trouxe paz. No confucionismo, sabedoria tardia ainda é sabedoria, mas traz cicatrizes profundas. Sasuke entendeu o preço da própria teimosia apenas quando já não havia mais volta. Por que o Sasuke aceitou vagar pelo mundo como penitência? Porque ele sabia que não merecia a vida comum que Konoha poderia oferecer. No Bushido, o guerreiro busca a redenção pelo ato, não pelo perdão. Sasuke escolheu o exílio porque entendeu que sua presença significaria reabrir feridas que ele mesmo causou. Porque o Sasuke representa a dualidade mais dolorosa do Naruto verso. Porque ele é ao mesmo tempo vítima e culpado, luz e sombra, dor e redenção. No estoicismo, o homem dividido é aquele que ainda não entendeu onde está sua virtude. Sasuke passou a vida inteira tentando encontrar a própria, e talvez até hoje ainda esteja procurando. Por que o Sasuke nunca conseguiu realmente confiar em ninguém, nem quando as pessoas tentavam ajudá-lo? Porque cada gesto de afeto lembrava ele do que perdeu. A dor impede a confiança. Quando alguém se aproximava, ele sentia que qualquer laço poderia ser arrancado de novo, como aconteceu com o clã inteiro dele. No budismo, o apego ao trauma cria muros invisíveis. Sasuke viveu atrás desses muros, incapaz de permitir que o amor atravessasse a dor que o moldou. Por que o Sasuke acreditou que matar o Itachi iria curar seu coração? Porque ele confundiu justiça com vingança. Ele acreditava que eliminar a fonte da dor seria suficiente, mas quando o fez, percebeu que a sombra dentro dele não desapareceu. No estoicismo, ensina-se que nenhum ato externo cura feridas internas. Sasuke, ao matar o próprio irmão, descobriu tarde demais que não era o Itachi que precisava morrer, era o ódio dentro dele. Por que o Sasuke rejeitou a verdade quando descobriu que o Itachi o amava? Porque a verdade era mais dolorosa do que a mentira. Aceitar que o Itachi sacrificou tudo por ele significava aceitar também que sua vida inteira foi construída em cima de ressentimento errado. No taoísmo, lutar contra a verdade só prolonga o sofrimento. Sasuke se debatia entre amor e culpa, incapaz de abraçar o fluxo natural da revelação. Por que o Sasuke quis assumir o peso da escuridão sozinho? Porque ele acreditava que carregar dor o tornava forte. Ele queria ser alguém que absorvia a maldade do mundo, para que outros pudessem viver em paz. Uma ideia distorcida de heroísmo. No Bushido, o guerreiro se sacrifica, mas nunca se destrói. Sasuke errou ao achar que autodestruição era sinônimo de nobreza. Porque o Sasuke sempre procurou poder proibido mesmo sabendo das consequências. Porque ele acreditava que o mundo ninja era tão podre que só um poder extremo poderia mudá-lo. Ele buscou o Orochimaru, o Amaterasu, o Susanoo, sempre indo além dos limites humanos. Em Sun Tzu, existe o princípio do poder desequilibrado. Quando a força supera o controle, o guerreiro se torna arma contra si mesmo. Sasuke viveu exatamente isso. Por que o Sasuke tratava as suas alianças como ferramentas descartáveis? Porque ele nunca acreditou em vínculos duradouros. Cada pessoa ao lado dele era temporária, útil ou perigosa. No confucionismo, o valor do grupo é fundamental, mas Sasuke quebrou essa harmonia, usando aliados como meios e não como fins. Foi assim com o time Hebi, com o Taka e até com quem tentou salvar ele. Por que o Sasuke se permitiu ser consumido pela raiva tantas vezes? Porque a raiva era a única emoção que ele não precisava esconder. Alegria, medo, tristeza, tudo deixava vulnerável. Raiva não. Raiva era a armadura. No budismo, existe a ideia de que a raiva é o fogo que queima primeiro quem a carrega. Sasuke se queimou por dentro até quase virar cinzas. Por que o Sasuke continuou acreditando que era um peso para o mundo mesmo após a redenção? Porque ele enxergava sua existência pelo prisma da culpa. Mesmo depois da guerra, da reconciliação com o Naruto e da verdade sobre o Itachi, ele sentia que não merecia descanso. No estoicismo, a culpa é uma prisão de dentro para fora. Sasuke escolheu vagar porque achava que sua presença feriria mais do que curaria. E o que aprendemos hoje? Que entender o Sasuke é entender que trauma sem cura vira destruição, e que até os guerreiros mais brilhantes podem se perder quando não enfrentam seus próprios demônios. Nós somos a Mentalidade Geek. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso.